Durante o inverno, muitas crianças apresentam sintomas de doenças respiratórias, como asma, gripe e bronquite. Mas você sabe por que isso acontece? Quais os cuidados com as crianças e com o ambiente podem ajudar a prevenir essas doenças? É sobre isso que a gente conversa no Bem-vindo de hoje. Doutora, primeiramente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Bem-vindo. E eu queria começar o nosso bate-papo com uma dúvida que eu acho que é de muitos pais, de muitas mães. Por que neste período do ano aí, de outono, inverno, é mais comum as crianças ficarem gripadas, ficarem com resfriados? O que acontece nessas estações? Olá, Anthony, eu que gostaria de agradecer o convite de vocês. É um prazer imenso poder falar sobre esse assunto, principalmente nessa época do ano, né, onde as dúvidas realmente elas estão aí, todos os pais sempre perguntam para a gente. Um dos principais motivos para acontecer as infecções respiratórias nessa época do ano é devido realmente a essa mudança na temperatura na época do inverno. Todos nós temos uma tendência a ficarmos em locais mais aglomerados, locais fechados, menos ventilados, e além disso tem uma circulação maior de determinados vírus, que são comuns e causam as infecções respiratórias. Além desse fator, ainda para as crianças, as pessoas que são alérgicas, pela questão da temperatura, ocorre a chamada inversão térmica, e com isso os poluentes que existem, eles se concentram mais próximos de nós. Queria focar um pouquinho na questão das crianças, dos bebês. Por que essa faixa etária é mais vulnerável a essas doenças? Então, isso principalmente por causa da questão da imunidade. As crianças, em especial os bebês, eles não estão com o sistema imune ainda completamente desenvolvido. Então, com esse fato, isso facilita que as infecções virais, que para um adulto pode ser muito leve, nas crianças possa ter complicações. Assim também como nos idosos e nas pessoas que têm alguma doença que comprometa. Quais são as doenças, alergias, infecções mais comuns? Mais comum agora são realmente as gripes e os resfriados, que agora, inclusive, com a questão do Covid, está quase todo mundo um especialista, né, nessas questões. Além disso, é muito comum também as rinites, a exacerbação da asma, para quem já tem esse diagnóstico ou faz esse diagnóstico nessa época do ano, e as sinusites e complicações bacterianas, por exemplo, como a pneumonia. A senhora falou a questão da Covid aí, né? A gente está vivendo uma pandemia. Quais os cuidados? Como os pais devem se atentar a isso? A Covid é causada também por um vírus, então, assim como nós temos que ter o cuidado em relação aos demais vírus, os resfriados, assim também com a Covid, que é o que? Principalmente a lavagem das mãos com frequência, ter aquela higiene, aquele cuidado que durante, por exemplo, um episódio de espirro ou tosse, a gente sempre cobrir boca e nariz, né? Agora nós temos as máscaras, mas quando não usávamos, lembrar sempre de que essa é a posição ideal, não levar a mão, porque a gente está contaminando nossas mãos também, e o distanciamento entre pessoas. Você abordou aí a questão do resfriado e da gripe. Tem muita gente que ainda confunde, né? Qual que é a Sim, diferença dessas duas com coisas e certeza. como identificar? Na verdade, é o seguinte, os sintomas eles realmente se assemelham, mas a grande diferença é porque os quadros de resfriado, eles são quadros mais brandos. No geral, eles não estão envolvidos com uma febre alta, persistente. Geralmente, se tem febre, é uma febre mais baixa. Muito comum a questão dos espirros, a coriza, que é o nariz escorrendo com secreção, tosse leve. E, no geral, o estado geral não é tão comprometido. Já a gripe,
esses sintomas maiores do comprometimento do estado geral, que é aquela situação que a criança, o adulto, ele mal consegue sair da cama, está muito presente. Geralmente cursa com febre, febre alta, a dor de garganta, que também é muito comum, e agora, por exemplo, no COVID, que é também uma forma gripal, a gente vê ainda alguns outros sintomas bastante presentes, como, por exemplo, a perda do olfato e paladar. Qual que é o papel aí da amamentação? Como que o aleitamento pode contribuir para ajudar a prevenir infecções e doenças aí do trato respiratório? A amamentação, o leite materno, ele é capaz de passar de mãe para o filho as células de defesa que existem no corpo da mãe. Então, isso que o torna, além da questão nutricional, tão mais valioso. Então, nessa época comum dessas doenças respiratórias, né, igual nós comentamos, quando a criança está em aleitamento materno, de certa forma, ela se encontra protegida. Porque se a mãe no ambiente ela tem uma infecção que provavelmente vai ser transmitida à criança, a mãe já produz os anticorpos e passam pelo leite materno. Você havia falado no início da nossa entrevista que nesse período do ano é muito comum as pessoas ficarem mais aglomeradas em ambientes mais fechados. Quais os cuidados aí com os ambientes nesse período de mais frio? Todo mundo quer ficar mais quietinho, fecha a janela, fecha tudo. O ideal é quanto mais o ambiente for ventilado, melhor, justamente para ter essa troca de ar, tá? Então, um ambiente ventilado, com luz solar adequada, isso ajuda muito. E além dessas questões para a transmissão de vírus, igual a gente comentou, de pessoa a pessoa, também a gente não pode esquecer das questões alérgicas, porque com essa mudança climática, isso favorece também as questões alérgicas e nesse ambiente mais frio, pode acontecer também o favorecimento de crescimento dos fungos, que é o mofo, a presença dos ácaros. Então, tudo isso influencia nas questões das rinites, igual a gente comentou, a piora do quadro de asma. Então, ter esse cuidado do ambiente ventilado e da limpeza, que é super importante. Cuidado com a poeira, né? Então, o ursinho de pelúcia da criança, muito tapete, nada disso é muito bom. Doutora, e tem outra questão também que é manter o calendário de vacinação da criança em dia, né? Os bebês têm as vacinas ali que eles têm de tomar, as crianças também vão crescendo. Como que isso pode ajudar também na prevenção? Nessa época de isolamento social, muitas famílias elas não têm levado as crianças para receber as vacinas de rotina. Inclusive, essa tem sido uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria para que os pais mantenham o calendário vacinal em dia. Nesses casos de resfriados, gripes, a vacina que nós temos é a influenza, que é a vacina da gripe, que ela é anual, super importante. Todas as crianças estão aptas a receber a partir dos 6 meses de idade. E, além disso, as outras vacinas também, nós temos, por exemplo, a pneumocócica, que é super importante para infecções graves, como pneumonia grave e outras condições, e as outras vacinas que são de rotina também. E são muito importantes para que nesse diagnóstico a gente saiba do que a criança já está protegida ou não. Tem muitos pais, muitas mães que trabalham e precisam ali, quando dá os 6 meses, colocar o filho na creche, na escolinha. E é mais comum nesse período as crianças se apresentarem tanto mais doenças respiratórias quanto alergias. Por que que isso acontece e é normal? Sim, é muito comum. Começando aí da questão da normalidade, com certeza é. E muito em função do que a gente comentou há pouco, que é em função desse tempo, as crianças elas ficam mais fechadas, a questão da sala de aula, nem sempre tem a ventilação adequada, as crianças estão mais próximas umas das outras. Então, como é comum a circulação de vírus nessa época, as crianças realmente acabam contaminando umas às outras, tá? E qual que é a diferença para os adultos, né? As pessoas perguntam por que mais as crianças? Justamente porque as crianças têm um sistema imune, igual nós comentamos no início, menos desenvolvido. Então, com isso, todos os vírus a que elas se expõem são vírus novos.
então elas manifestam esses quadros aí respiratórios.